Vou repetir mais uma vez. Cristão vivendo como judeu. Vou fazer uma leitura em Gálatas, no capítulo de número 2, no versículo de número 11 ao 14. Tenho certeza que todos os senhores aqui desta faculdade do Espírito já conhecem, mas há 80 milhões de pessoas escravizadas pelos pastores. Os pastores são senhores que escravizam as pessoas com as suas doutrinas legalistas. Olha o que disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 11. Depois, Miguel, que eu fizer a leitura inicial, você coloca lá na Bíblia Viva. Olha aí, olha aí. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir face a face, porque se tornara repreensível. 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se com medo, temendo os da circuncisão. 13. Você é 22, fica com medo do 13, cara. É o 13 aqui, só. Cão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. 14. Quando, porém, vi, disse Paulo, que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Olha que drama. Disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que então tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Versículo de número 15, só para fechar. Olha o que disse Paulo. Nós, Paulo e Pedro, judeus por natureza, se viverem entre os gentios, eles seriam pecadores, porque os judeus praticam a lei e os gentios não. Vamos ouvir o que esta palavra diz. Senhor e Cristo, eu te louvo pelos seus grandes feitos. Eu recebo uma manhã maravilhosa, de uma palavra maravilhosa, libertadora. E creio também que aonde esta palavra chegar, ela vai libertar vidas cativas. A mente sofrerá a metanoia e os seus filhos exultarão o teu evangelho. Para isso, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo reunido aqui digam amém. Amém. Todos os pastores, todos, sem tirar e nem pôr, estão judaizando a igreja de Cristo. Uns por ignorância, que tem muita gente boa. E quando ouvem, saem de lá, assim como você saiu. Esta manhã, eu estou falando para missionários, para diáconos, para presbíteros, que pregavam sem saber que aquilo já tinha corroído, acabado. Mas por não haver quem os instruísse na verdade, continuavam pregando o legalismo. Há entre nós nessa manhã presbíteros, há nessa manhã aqui pessoas que eram pastores e que tiraram esse título, que foi um dom no primeiro século da era cristã, para que aquele povo atingisse a plenitude. Atingisse a plenitude. Hoje, nós estamos plenamente convictos que o judaísmo é nocivo para a minha vida e para a sua vida. É um ministério de condenação e morte. Não deixa a pessoa viver feliz, não deixa a pessoa viver a essência do evangelho. Então, todo o homem, falo isso com a autoridade de Deus, falo isso com respaldo do evangelho, e digo a verdade de Deus e não minto. Todo o homem que se diz pastor
ele já mente contra a Bíblia o que não fará com você. Porque não existe pastor, não existe título de pastor. São homens para enganar. E as pessoas dizem, mas está na Bíblia. Não está. Jesus nunca jogou óleo sobre a cabeça de Pedro, ou de Paulo, ou de Barnabé. Qual foi o homem que Jesus consagrou como pastor? Tem? Não tem. E de onde tiraram isso? Dos costumes judaicos. Porque o profeta consagrava um rei, os pastores acham que tem que consagrar outro homem aqui, jogando óleo em cima dele. Então, quando Paulo traz a revelação da graça de Deus e ele chega em Jerusalém, foi o maior confronto da sua vida. Por quê? Porque aqueles que eram seus inimigos tornaram-se amigos, e aqueles que eram amigos do judaísmo se tornaram seus inimigos. E é assim mesmo, só houve uma mudança geográfica, porque aqueles que eram seu amigo na igreja, que dizia que você era pregador, professor da escola bíblica dominical, que você era profeta, que a irmã louvava muito, que a irmã tinha testemunho, quando essa espada entrou na divisão da alma e do teu espírito, se tornaram teus inimigos, não querem você nem por perto. Esta palavra cria uma repulsa, ninguém te suporta. Paulo disse, ninguém suportará você, Timóteo. E é uma verdade que acontece nos nossos dias. Eu vou ler com você agora, antes de nós caminharmos. Eu vou ler com você. Olha o que diz na Bíblia Viva. Miguel, Gálatas capítulo 2, versículo 12. Não, é porque a Viva, ela Contudo, leia na Bíblia Viva como está escrito isso aqui. Quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro quanto o que ele andava fazendo, porque estava muito errado. Vixe. Versículo de número 13, Miguel. Porque quando ele chegou lá, no princípio, ele comia com os cristãos gentios, que não se incomodavam com a circuncisão e as muitas outras leis judaicas. Mas depois, quando chegaram alguns judeus amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam que a circuncisão era necessária para a salvação. Então quer dizer que quando não tinha nenhum judeu, Pedro se metia entre o da graça de Deus, comia, bebia, cantava a música da Xuxa, Lari Larie, botava a mão no joelho, dava uma baixadinha. Quando chegava alguns judeus, quando chegava alguém da parte de Tiago, ele então se apartava e começava: a paz do Senhor, terra, vaso, manto, delavássia. Era isso que fazia e é isso que acontece hoje. Hoje tem muitas pessoas dissimuladas, que era o que Pedro fazia, era um dissimulador. Gostava da graça, absorvia a palavra, mas amava o círculo de oração. Gosta do evangelho da graça de Deus, mas adora o coral. Ouça, se você conhece o evangelho e você ainda frequenta esses lugares, infelizmente, a palavra de Paulo ali e minha é dissimulador. Você conhece a verdade e apoia o engano. E nós temos que ser taxativos, porque água e óleo não se misturam. Depois Paulo disse no versículo então de número 14, olha lá, depois de todos os outros cristãos judeus e até mesmo Barnabé começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro, embora soubessem que isso era errado. Ora, se você sabe que é errado, o que você está fazendo dentro da igreja evangélica? É porque não tem aonde congregar. Quem disse que não tem aonde congregar? Congrega na sua casa. Pega a sua esposa, ensina ela o caminho da verdade. É porque é a minha esposa que me sustenta e você quer dizer para mim que você é cristão? Quer dizer que você se submete ao capricho da missionária, da pastora,
porque ela te sustenta. O justo tem que viver por fé, meu amado. Você, na verdade, está acomodado. Você não gosta de trabalhar, você é preguiçoso. Você está vivendo acomodado, sabe que a sargentona, se você não acompanhar ela te coloca para a rua. E de rua você tem medo. Sabe que é errado, mas vai à Santa Ceia. Não, mas quando eu vou para a Santa Ceia, eu não tomo a Santa Ceia. Eu sei que é errado, mas você é cúmplice. E cumplicidade no erro é erro também. E é por isso que Paulo está aqui quebrando o pau com ele. Olha lá o que diz o versículo de número 15. Na Bíblia de vocês é 14, mas aqui é 15 por causa do cheiro. Deve ser. Quando vi o que estava acontecendo, disse Paulo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos os outros, embora você seja judeu de nascimento, há muito tempo já pôs de lado a lei judaica. Então por que de uma hora para outra está procurando fazer esses gentios obedecê-las? Paulo estava dizendo, você está obrigando os judeus, os gentios, a viverem como judeus. E é isso que a igreja evangélica faz. Quem aqui já foi evangélico, diga oi. E vocês não são mais evangélicos, não? Oi, quem diz agora sou eu. Que quando eu era evangélico, na verdade eu era um judeuzinho. E o evangelho é diferente do judaísmo. Judaísmo para os judeus, evangelho para os cristãos. Viver o judaísmo é ir contra Cristo. O ensino de Paulo é para tirar as pessoas do judaísmo. Olha lá o que disse Gálatas capítulo 2, versículo de número 18. Olha aí, Gálatas 2, 18. Aí no caso é 19, Miguel, sempre um, é isso mesmo, tá certo? Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para nos salvar e depois víssemos que erramos e que não podemos ser salvos sem ter sido circuncidado e obedecido a todas as outras leis judaicas? Eu vou clarear o que Paulo está dizendo. Você imagina estar numa igreja evangélica, tendo que dar o dízimo, batizar nas águas, fazer a Santa Ceia, fazer campanha, e depois você descobrir que tudo isso estava errado, porque não é esse o protocolo ou o critério para você ser salvo. Era o que Paulo estava perguntando. Obedecido a todas as outras leis judaicas, não precisaríamos dizer que a fé em Cristo nos arruinou. Deus não permita que alguém se atreva a pensar tais coisas a respeito de nosso Senhor. Versículo 19. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia que já derrubamos uma vez, a de sermos salvos pela guarda das leis judaicas. Versículo de número 20, e ele diz, olha lá, eu já fui, porque foi pela leitura da Escritura que vim a entender que eu nunca poderia obedecer as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis judaicas. Vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo e não em Moisés. Está claro para você? O que a igreja faz? Faz que você pratique a lei judaica. Todos os crentes, todos, praticam Moisés. Todos os crentes evangélicos, todos os pastores evangélicos praticam a lei de Moisés. E com isso, anulam a graça de Deus. Está escrito. Olha, bota na Almeida, Miguel. Vai na Almeida daqui para frente, que é mais fácil deles entenderem também. 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei de Moisés, segue-se que morreu Cristo em vão. E você sabe que a igreja não prega isso. A igreja não ensina isso. Você entra agora dentro de um local para dizer que é a igreja, está todo mundo pulando, gritando. E qual a razão disso?
pular, gritar dentro da igreja. Não, isso aqui é um mover do Espírito Santo. Fazer como o meu sobrinho. Donde é? Donde é? O Espírito Santo mandou pular, gritar, sair correndo. Olha aí, marcha no papai, marcha na mamãe, marcha no titio. Onde tem isso na Bíblia? Isso não tem. O Evangelho, o Novo Testamento não ensina isso. Olha o que o Evangelho ensina. Atos 21, 17. Olha aí, olha aí. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são gelosos da lei. Pasmem, o que os pastores nunca pregaram. Daqui dá para ler. 21. E foram informados a teu respeito, foram informados a respeito da pregação de Paulo, que ensinas todos os judeus que estiverem entre os gentios a se apostatarem de Moisés, dizendo-lhes, Paulo ensinava dizendo aos judeus que não devem circuncidar os filhos, leia, e nem andar segundo o costume da lei. É o que os evangélicos fazem, anda segundo o costume da lei. Não, é porque amanhã é Santa Ceia, isto é, um costume da lei. Não, porque amanhã é o batismo nas águas. Ei, este era o costume da lei, obração, purificação por meio de água. Não, é porque amanhã é jejum. Ei, este era o costume da lei. E o que é que Paulo ensinava? Vocês não devem andar segundo o costume da lei. Vocês devem viver sobre a graça de Cristo. Vocês não podem anular. Todos os pastores evangélicos ensinam os crentes a andar debaixo da lei. Ensina ou não ensinam? Ensinam. Ensinaram a mim. Eu era um judeuzinho, fajuto, sabia nem falar Shalom, muito menos Adonai, e eles mandavam. Aí tem alguns irmãos ainda que de vez em quando entram em contato comigo e dizem assim: Shalom, irmão Geraldo, deu graça eterna, primo. Shalom? Eu não sou judeu. Shalom é um costume judaico, saudação judaica. Então, quais são os costumes da lei judaica que estão dentro da igreja como prática de vida cristã? Olha lá, Tiago 5,14. Lê. Está alguém entre vós doente? Está? Chama os presbíteros da igreja. E estes, os presbíteros, façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Maravilha! Fecha o SUS, fecha as clínicas, fecha aquele hospital que vocês vão, Barra de Ó. Vocês não vão no Barra de Ó? Mas os pastores vão. Quando o povo está doente, vai para o SUS, vai para o UPA. Quando os pastores estão doentes, eles não passam óleo na cabeça de ninguém, nem faz oração. Eles vão para o civanês. Canalhas, patifes, cães pulguentos. Olha, eu queria uma coisa bem rim para falar desses pastores, mas eu acho que não existe. Que até cão guloso Deus já chamou eles. Chupa-cabra. Ó, Miguel que mandou, hein? Vocês aí, pastor. Miguel que mandou, chupa-cabra. Meu amado, ouça. Presbítero aqui não era um homem que na Assembleia de Deus recebeu óleo na testa, igual o meu irmão gêmeo Hudson está aqui. Alô, pessoal do YouTube, meu irmão hoje está aqui, hein?
Isso aqui não era um homem que dobrou o joelho aqui e o pastor da Assembleia de Deus jogou óleo sobre a vida dele. Presbítero aqui era um ancião e que muitas das vezes, por causa da guerra em Roma, vivia no máximo 30, 35 anos. Presbítero era alguém conceituado, era um ancião. E o que é que quando alguém estava doente, que não havia medicina como há hoje, não há médico como há hoje, chamava ele fazia uma oração segundo o costume judaico. E então ele trazia o óleo que era às vezes comético e às vezes medicinal. A pessoa desfigurada, e então chamava o presbítero, ele passava um óleo e fazia uma oração. Agora, olha, tudo isso aqui era um costume judaico. Tiago, capítulo 1, versículo 1, mostra para quem ele está falando isso. Olha aí, olha aí, olha aí. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que encontra na dispersão. Quem aqui faz parte das 12 tribos, diga amém. Ah, lá ele lá, atrás. Deve ser da tribo de Nebulon. Pela cara. Ah lá, ah lá, ah lá. E deve ser da tribo de Nebulon. É Nebulon ou Zebulon? Zebulon tem cara de Zebu, não tem? Você entende? Que esta prática de óleo era para quem estava na 12 tribos. Era para os judeus. Era isso. Nós, todos nós, não recebemos unção de homem. Alô, 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 que fique claro que está quase na hora de eu ir embora. Não, hoje. Eu tenho uma mensagem off para vocês. O pau vai cantar daqui a pouco, meu amado. Fica ligado aí que a mensagem vai continuar. Meu amado, ouça para mim. Os pastores são tão miseráveis que eles dizem que eles têm uma unção que passa para outra pessoa. Sim. Sim, na Assembleia de Deus tem muito isso. Pode ter até a unção do CC, né? A unção do CC até eu tenho. Nessa altura eu já estou aqui como um bacon, meu amado. Cheirou, pancou. Olha o que disse João, que também era um judeu, e já entendia, e ele não. Olha lá, 1 de João, capítulo 2, versículo de número 20. Tem, Miguel? E vós possuís a unção que vem do pastor Malacraia. E vós possuís a unção do óleo, do azeite. Vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Enquanto ficar nesse olhinho na testa, não conhece. Não toma banho, aquele óleo, aquela banha de porco, né? Aquela gostosa, aquela banha de porco aqui, o cara não tem conhecimento. Quando ele desperta que tem a unção que vem do santo, meu irmão, nunca mais ele quer a mão do pastor, não quer óleo Singer, não quer óleo de máquina, não quer Lubrax, não quer nada. Então, a igreja está cheia desses costumes horrendos. Lucas, capítulo 18, versículo de número 10, Miguel, passou baixo, pertinho aqui, passou legal aqui, passou bacana aqui, passou beleza, Miguel, olha lá. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. Este aqui, judeu, enraizado, pentecostal, evangélico, igual você era. Pé roxo. Sabe aquele orgulho que eu tinha? E aí, irmão Geraldo? A paz do Senhor. GG não, Senhor Geraldo. GG é na graça, cheio de intimidade, cheio de graça. No sistema era Senhor Geraldo. Canela roxa, tamanco solto. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fariseu. Orgulho evangélico. Tinha uma Bíblia desse tamanho, né, meu irmão? Bíblia de batalha espiritual. Jejuava de sexta para sábado, sábado na congregação, no domingo, chegava com um bafo de dragão quando dava um terra! Delevácia! Meu irmão, primeiro anjo no céu já batia em retirada, o querubim recolhia as asas de Deus. Cheio de medo do homem, meu irmão, na unção pura.
E diz então que um fariseu e o outro publicano. Diz o versículo de número 11, Miguel, rápido, Miguel. Ai, Miguel. O fariseu posto em pé orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubador, injusto e adúltero, e nem ainda como este publicano. O publicano aqui era o gentio. É o que não tinha lei, não praticava a lei, estava debaixo da misericórdia. Versículo de número 12, olha aí. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Quem é que fazia isso? O crente ou o fariseu? O fariseu. E os crentes fazem a mesma coisa que o fariseu até o dia de hoje? Pode dizer que é crente? Claro que não. São fariseus. Então esses são os costumes judaicos que estão dentro da igreja evangélica, fazendo que o cristão viva como judeu. E quem é o beneficiado de tudo isso? Os pastores evangélicos. Se enriquecem, tornaram-se fortes, estão aí com carro blindados, salários altos, segura quatro do lado de fora na casa deles. Aquela palavra de cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, para os pastores não serve. Que diz que Deus dá ordem aos anjos a respeito deles, não serve. Para os pastores é o braço da carne. Engraçado que é só eles que precisam de segurança, os membros não precisam. Então é muita hipocrisia, é muita mentira, é muito engano. E quando você jejuou, claro, cara, Paulo era judeu, Jesus era judeu. Mas eu também, capítulo 4, versículo de número 4, olha o que diz. Já estou aqui, minha esposa. Já vamos terminar já. Gálatas capítulo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o Filho, nascido de mulher, nascido sob a graça. Bem, pronto. Todos vocês conhecem. Me explica uma coisa. Jesus de Nazaré nasceu sobre a lei ou sobre a graça? Está escrito sobre a lei. Uma vez que ele nasceu sobre a lei, ele era cristão ou era judeu? Judeu. Se eu fizer as mesmas práticas cerimoniais, eu estou praticando a graça ou o judaísmo? O judaísmo é o que os pastores mandam a igreja fazer. Jesus jejuou. Claro, pastor, miséria. Ele nasceu sob a lei. Ele tinha que fazer o jejum. Ele tinha que praticar a Páscoa judaica que vocês chamam de ceia. Ele tinha que dar. O dízimo ele não tinha que dar. Por 2 motivos. Ele estava isento, porque vinha da geração, da raiz de Davi. E outra, que ele não trabalhava no campo. Ele era filho de carpinteiro. Ele não tinha como dizimar pedaço de madeira. E o dízimo era alimento. Então, todos os crentes, ouça que nós já vamos terminar. Todos os crentes no planeta Terra, todos que ostentam assim, dizem, eu sou evangélico, estão debaixo de maldição. Não escapam. Então só o Senhor que está certo. Obrigado por reconhecer. Fico feliz por isso. A única coisa que eu posso dizer para você é, uala, até que enfim que você reconheceu. Então só o Senhor que está certo. Eu e todos aqueles que vivem o evangelho da graça de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Olha o que diz aí. Gálatas 3, 10. Olha aí. Tem aí? Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da bênção. Estão debaixo da bênção ou estão debaixo da maldição? E os que são das obras de lei praticam o quê? Jejum, dízimo, Páscoa, tudo isso que a igreja oferece. Então ele diz, todo quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. E os pastores mandam praticar só o dízimo, inventam campanha, inventam busca no monte, e aquilo que é o carro-chefe na minha boca, a circuncisão, os pastores não fazem. Aqui eu arrumo logo uns cabras para levar para eles lá, para eles fazerem circuncisão. Nem não que eu tenho medo. Ai, só de pensar.
Então, meu amado, eu tenho 2 versículos para ler com vocês. Primeiro é Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6. Olha aí, olha aí. Porque quando vivíamos segundo a carne, viver segundo a carne era viver segundo as obras da lei, que todos nós ainda vivemos andando na carne. Segundo a carne é porque as obras da lei precisavam da carne para ser concluída. Quando você fazia um jejum, você usava o espírito ou a carne? A carne. Quando você ia comer a Páscoa, você, para entender, né, você usava a carne ou o espírito? A carne. Então Paulo diz que quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realces por Satanás, por Exu, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a vida. É para a morte. Você vê que todos os crentes frutificam para a morte. É impressionante. Mas você já viu um crente evangélico, com todo respeito, tá? Com todo respeito a vocês, que eu não tenho nada contra vocês, mas também eu não tenho a favor. Tá? Você pode ver, todo o crente evangélico opera para a morte. Mas eu sei porque eu estou... Meu irmão, é porque eu queria um dia eu vou mostrar a silhueta das mulheres e dos homens desse local. Lindas, cheios de vidas, com autoestima lá em cima. Você não vê minha esposa, uma velha de 46 anos acabada, mas a graça de Deus... A graça de Deus se transforma. Meu irmão, a pessoa na igreja evangélica, ela anda curvada, triste, acabada, porque frutifica para a morte. Deixa eu ler só mais um minuto, olha lá, versículo 6, olha aí, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que nós servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, e não debaixo da lei de Moisés. Você aí no YouTube, eu vou te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo disse em Romanos 5:17, vocês têm que reinar em vida, recebendo a abundância da graça de Deus e viver em perfeita vitória. Venha para a graça, saia da igreja evangélica e venha reinar em vida. Obrigado, nós vamos continuar aqui em off, que eu tenho uma mensagem aqui tremenda para cada um de vocês.